Portanto, entre a vaca, e leve como mulher, sua mulher, e seus filhos, e as suas histórias. O Senhor está falando aqui para mim, para cada um. Olha, apesar dessa situação que você está, apesar do meio que você vive, apesar de quem está do teu lado, apesar das oportunidades que aparentemente ela não vem, apesar de transgressões que você está muito próximo, que você até se sente mal com isso, apesar de tudo isso, eu quero dizer o seguinte: com você, eu hoje faço a minha aliança. É o que o Senhor está querendo dizer. A gente podia até ir embora, mas a gente vai ler um pouco mais. O importante é a gente sentir isso no peito. Pai amado, apesar de tudo, eu creio, vou prosseguir independente de tanta coisa errada que eu vejo. Não discordo, eu tenho certeza absoluta que isso é errado, esse certo e errado, eu vejo mais o errado. Eu digo que é errado, mas nada muda, mas eu vou persistir no Senhor, porque eu tenho certeza que mais que tudo, embora a sociedade toda esteja indo na contramão da história, eu estou contigo, Senhor. Eu estou contigo porque eu sei que o melhor está por vir ainda com o Senhor. E aí as coisas acontecem mesmo. E Noé é um camarada famoso, né? Ele era filho de Lameque. Noé, ele era neto do sujeito que vocês já ouviram falar, que o pessoal usa até como um sinônimo de gente antiga, Matusalém, sabia? Noé era filho de Matusalém, neto de Matusalém. Matusalém teve um filho chamado Lameque. Lameque, por sua vez, teve Noé. Noé era um sujeito interessante também, teve três filhos, Cão, Sem e Jafé. A partir de um dos filhos dele, chamado Sem, veio a linhagem de Jesus. Vocês sabem disso? Que os estudiosos aí, veio a linhagem dele. É interessante a gente pensar que pode, assim, do ponto de vista histórico, achar que alguns livros e personagens da Bíblia parece ser assim, uma coisa mais, não diria nem fábula, mas uma coisa meio distante. Uma coisa que talvez seja mais para um conceito, algo mais para examinar um princípio e tal, mas Noé, é bom a gente aprende até isso, que o Novo Testamento, ele faz muita referência ao Antigo Testamento. O André está aqui, né, que estudou muito isso, e Noé não está longe disso. O Senhor Jesus falou de Noé. Quer ver? Tem um texto lá, Mateus 24, 37, 38. Quem achar primeiro aí, diz, lê. Alguém achou? Mateus 24, 37, 38. Mateus capítulo 24, versículo 37, 38. Como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, ligavam com casamento, até o dia que Noé entrou na água. E tem outro? Noé, considerado também exemplo, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 7. Outro, é bom fazer até um exercício aqui. Quem achar? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se existiam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Foi feito herdeiro da justiça, e é segundo a fé. Deus da justiça. Isso me faz lembrar que Noé, eu acho que está no texto aqui que a gente vai falar um pouco, é interessante pensar que ele já tinha uma promessa antes também. Quando o texto bíblico um pouco anterior a essa aliança que o Senhor fez com Noé, o próprio pai dele, o Lameque, quando tem Noé, fala que ele iria ser algo de alívio para todos ali. Noé já tinha uma promessa nele também. E aí vai, tem outros textos também, não precisa abrir, que vira Pedro. E nessas histórias de fé, né, de relação de fé, de tudo, de caminhada, seja comigo, seja com você, sempre tem três pontos, três situações aí, que tem a ver com santidade, três elementos na história da fé de cada um aqui. Em qualquer personagem histórico da Bíblia, e hoje muito presente também. Nós temos três elementos
que vai permear, vai fazer parte aí das nossas vivências, das nossas experiências, como cristãos, como aqueles que caminham com o Senhor. A santidade de Deus, depravação da raça humana e andar com Deus. Santidade de Deus, queridos, a gente tem que ter em mente quando a gente caminha com o Senhor, como a gente fala, ei Senhor, eu estou aqui, ei Senhor, eu pertenço ao Senhor, e aí eu vou seguir com Ele. Saber que um Deus Santo não tolera pecado, não tolera depravação. Infelizmente, a gente continua com tudo isso, por mais que a gente evolua, o que a gente ainda vê, apesar de tudo, da tecnologia, da ciência, é sempre a sociedade nos conduzindo a coisas erradas, depravação. Até anotei aqui o termo devassidão, libertinagem, livre de qualquer moral. Devassidão me faz lembrar uma propaganda que na televisão, que ela devassa, né? Aí tem uma menina lá, uma cantora, que faz um sacrifício imenso, né, para achar que aquela liberdade, ou libertinagem, é que é o grande barato. E é isso que vendem para a gente aí, queridos, na sociedade. Aquilo tem que ser assim, você tem que ser dessa maneira, a alegria e prazer só tem dessa forma. Tem uma coisa pueril, uma coisa tola, que não vai levar absolutamente nada, ao contrário. Vai levar a tua degradação, a tua autoestima vai ficar lá embaixo. Não vai te levar absolutamente a nenhum lugar. A sociedade ainda, infelizmente, continua com injustiça, perversidade, indiferença, imoralidade. Mas apesar de tudo isso, apesar disso ter lá na época de Noé, apesar disso ainda existir agora conosco, a gente tem que fazer a diferença. Para, calma aí, ainda não vai falar não. A gente tem que fazer a diferença andando, caminhando com Deus. Andando e caminhando com Deus, amém? Amém. E para andar e caminhar com Deus, a gente tem que perceber essa aliança com o Senhor, a gente tem que fazer esse pacto com o Senhor, a gente tem que amadurecer no Senhor, tem que entender, compreender, olhar para frente, tem que ficar, qualquer coisa nos deixa assim, cheio de coisa, não, muita sensibilidade, muita gente faz isso, né? E quando, na verdade, o Senhor nos faz caminhar e crescer com Ele, mesmo nas adversidades, a gente cresce com isso, queridos. Lições de Noé, vamos aqui refletir sobre algumas delas que eu acho importante para a gente crescer junto, com isso tudo, mesmo diante dessa história toda, mesmo diante do mundo estranho, hostil, vem o Senhor e fala com Ele. Lições dele para a gente refletir, apesar de tudo. Número 1, ser alvo da promessa de Deus. Alvo da promessa de Deus. Gênesis 5, 28 e 29. Vamos ler? Lameque viveu